do programa. Certeza, não sei Se tivesse edição de melhores momentos, entra sempre o escudo do Vasco. Olha aí, ó. É o time a ser batido. Mas você sabe o que é isso, ô Benê? É isso aí que tá no telão, é o efeito Renato Gaúcho. Não, nas redes sociais, ontem foi uma chuva de flamenguista tricolor pedindo o Renato na seleção. Eu não sei que desespero é esse. Você pediu, Benê? Deve ser argentino querendo mal da seleção. Não é Oh, possível. meu Deus. Ih, o pau vai chorar, hein? Pô, olha só, você tem Ancelotti, pede Renato Gaúcho, é a mesma coisa que você tem a BMW, quer comprar minha bicicleta. Aí não faz sentido. Eu vou estranhar. Se fosse o Renato entregando os números do Ancelotti, tava tendo Benê, você uma tá com umas revolução. comparações hoje muito interessantes. Essa me veio na cabeça agora. Eu gostei. Olha aí, ó, vamos falar do Vasco, que só volta a campo na quarta-feira contra o Curitiba. É a data FIFA, né? Esse jogo do Couto Pereira. A torcida vascaína tá empolgadíssima com esse rapaz aqui. É efeito Renato Gaúcho. Desde que ele chegou ao Vasco, são 3 vitórias, um empate em 4 jogos. Não perdeu ainda. O nosso Flávio Vinick foi para as ruas, ouviu o torcedor vascaíno sobre efeito Renato. Além de taticamente tudo isso, ele mexeu com o espírito da galera, né? Com o emocional. O Renato, ele conseguiu dar garra, vontade pro time conseguir jogar. E o Renato é mágico, o Renato é top. Renato faz feijão com arroz, né, cara? Ele pega ali, acho que ele consegue segurar o grupo nas mãos, ele sabe como lidar com cada um individualmente, então ele acerta nisso aí. Ele faz a gente acreditar realmente nessa reestruturação que o Pedrinho coloca pra gente aqui como vascaíno. E, com todo respeito, não seriam 3 vitórias, apesar daquele jogo do Cruzeiro não ter sido muito favorável pra gente. Acredito que ali seriam 4 vitórias e a gente está acreditando cada vez mais no trabalho. Tem muito tempo para conhecer totalmente os jogadores, as características, e nesse período agora ele vai conhecer melhor a característica de cada um, né? Poder testar, coisa que ele não pôde ainda fazer. Nessa volta da data FIFA, a questão é a sequência de jogos, né? Vai ser uma sequência muito longa, então ele tem que preparar fisicamente e mentalmente os jogadores, porque não adianta você começar agora bem e depois da data FIFA ter uma caída de 3, 4, 5 jogos que vai voltar para a mesa, os ordens de rebaixamento. Então, o físico e o mental agora, depois da data FIFA, é o mais importante. Após a data FIFA, o Vasco terá uma maratona de 9 jogos em abril, por 3 campeonatos diferentes: o Brasileiro, a Copa do Brasil e a Copa Sul-Americana. Para o torcedor vascaíno, até onde o time pode chegar nessas competições? Estão nos devendo uma Copa do Brasil. Então, 4º, 5º, 6º lugar. Se continuar nessa motivação, nesse esquema do Renato. O que conseguir ir alcançando em mata-mata, vai levando, e a questão é ganhar todos. Não, ele tem. Não. Fala pra ele quais são as tatuagens que eu vou dizer. Peraí. Eu tenho do Arrasca. Ele tem do Arrascaeta, que é verdade. Que é verdade. É verdade. Aqui, do Ele João tem Gomes. do João Gomes Essa aí e ele tem do Felipe Luiz. Felipe Luiz também. Acertei? Eu sou 0 tatuagens Mas ele até o tem- momento. Mas ele tem uma que não é na nuca. Do JJ. Entendi. Eu sou 0 tatuagens até o momento, Fernandinha. Você não zero. tem nenhuma mesmo? Nenhuma. Na Verdade. vida, né? Não, mas agora fora a brincadeira, não tem? Nenhuma, zero. Nossa, isso é uma raridade, né, Ou Vene seja, o Carvalho? Renato será o primeiro, então, pelo visto. Pelo vai andar da ser, carruagem. Depende do que ele vai fazer Sim. ao longo da trajetória dele. E olha aqui, a gente tem umas imagens de como tá legal o clima lá no Vasco. O Vasco divulgou os bastidores do Media Day, que é um momento que eles vão tirar foto para as campanhas de Brasileirão e tudo mais. Isso é super normal no futebol, tá? Os jogadores precisam tirar essas fotos. E aí o Vasco colocou os bastidores. Eu quero ouvir com som, por favor, que tá muito engraçado. Cadê? Não vai fazer assim. Cui, chega aí. Tá aí, moleque. Queria, tá calor, mano. Esse é o clima lá, né, Caio? É isso, Fernandinha. Eu considero isso já uma grande vitória do trabalho do técnico Renato Gaúcho, porque era inimaginável a gente vislumbrar esse cenário na época de Fernando Diniz. Não que o culpado de tudo seja Fernando Diniz, tá, gente? Mas o Vasco tinha... Mas tem a parcela. Sim, com certeza. O Vasco tinha um clima durante o finalzinho do trabalho do Fernando Diniz, que era um clima muito ruim. A gente já viu alguns jogadores comentando sobre isso após a saída dele. E o Renato chega, ganha o grupo numa felicidade aí enorme. Assim, é bonito de ver a relação deles nesse momento, com o Vasco depois de 4 jogos sem perder, 3 vitórias e 1 empate. E é daí para cima, assim, o que a gente deseja para o Vasco, eu particularmente, são as melhores coisas do mundo. E vale destacar também o Lucas Piton, né?
que mesmo com a chegada do Renato, acabou virando reserva e está aí na resenha com o grupo, feliz da vida, enfim, fazendo parte desse momento do Clube de Regatas Vasco da Gama. O Piton, que é um cara muito importante nos últimos anos do Vasco e é um cara que... Eu acho que foi um cara que sentiu bastante ali todos os problemas que o interno, né, com o Diniz. Em campo ele não vem passando por uma boa fase. E não é à toa, nunca é à toa. Numa potência que a gente sempre viu o Piton desempenhando. Aí você vê ali os da resenha. São sempre os mesmos, entendeu, Venegas? Tietê, Cuiabano. Eu já fiz um lançamento de camisa com o Cuiabano, a gente fez esse mesmo Media Day, só que não era um Media Day, né? O Cuiabano, pensa num ambiente que tá triste, bota o Cuiabano, acabou a tristeza. Ele me lembra muito o Rodinei. Então, eu ia falar isso agora. Me lembra muito, fisicamente falando, estilo de jogo e até mesmo na resenha. Porque é importante você ter esse tipo de jogador no seu dia a dia. Porque, gente, eles são seres humanos. Eles não vão ficar bem todo santo dia. Então é legal você chegar ao clube triste e encontrar um Cuiabano, um Rodinei da vida. Isso alegra. É igual chegar ali no camarim, ver Fernanda Maia, aí ver o Caio, aí você alegra. Tem a Carol também que está voltando. É assim, entendeu? A vida é boa por isso. É só por isso mesmo. Olha aí, o Vasco publicou hoje. Sabe de uma coisa? Eu tenho meu editor-chefe, né? O Igor Pérez, né? O Pérez que vírgula, que é fogão. É fogão. Meu... E ele é um furacão. Hoje ele tá medicadinho. Hoje não é? O Charlie Brown escuta junto comigo. Ele tá assim, você pode chamar. Aí o que tá acontecendo com você? Tá calminho. O que você tá falando assim comigo, assim, ó? Ele tá feliz. É sexta, ele diz. Sexta é diferente, né? A moto do comandante não pode parar. Não, o Vasco publicou hoje as imagens do novo vestiário do CT Moacir Barbosa. Nas imagens, o Vasco mostra um espaço totalmente novo, pensado para oferecer mais estrutura, conforto, qualidade no dia a dia aí dos atletas. Os recursos para a construção do novo vestiário foram integralmente viabilizados, desculpa, já entendi aqui, viabilizados por meio de patrocinadores. Eu gosto quando bota assim que a gente não vai falar, os patrocinadores, né? Mas tá bonito o negócio, hein, Caio? Muito bonito, Fernandinho. Assim, e aqui vale a gente elogiar também a gestão lá, o trabalho que o Pedrinho vem fazendo de reconstrução, né? Não de reconstrução, mas de otimização dos espaços de trabalho do Vasco, porque parece detalhe, parece besteira, mas os jogadores levam isso muito a sério. Assim, é onde eles trabalham a maior parte do tempo. O jogo é um pedaço do dia a dia dos jogadores. Então, onde eles mais passam tempo diariamente é dentro do CT. Então, isso aí mais uma vez, o Vasco por essa mudança dentro do CT, que é significativa e com certeza vai gerar frutos a curto, médio e longo prazo. Aí Deus falou, Fernanda, eu vou botar a data FIFA para você se acalmar um pouco. Aí, não, vou botar um jogo atrasado da data FIFA no Botafogo para te desacalmar um pouco. Domingo o Botafogo joga contra o Atlético Paranaense. E tá aí, você viu nesse momento as palavras da galera do SBT analisando um pouquinho sobre o Vasco da Gama, que vai enfrentar o Coritiba no estádio Couto Pereira pelo Campeonato Brasileiro. E o Vasco, até o dia 1º ali, vai ter que ficar nesses dias aí treinando, depois fazer a viagem rumo a Curitiba. E assim, cara, o Vasco tem condições reais de ganhar o Coxa. O Coxa vem surpreendendo, mesmo que venha da Série B, um time ali que jogou a Série B no ano passado, subiu. E, cara, conseguiu montar um elenco ali razoavelmente bom. Tem um ataque interessante com Breno Lopes, Pedro Rocha e Lucas Ronier. Lucas Ronier, inclusive, é da base do Coritiba, um baita jogador e que vem desempenhando bom futebol com o técnico Fernando Seabra. O Maicon, por exemplo, ex-zagueiro do Vasco, está suspenso, então não joga, assim como também do lado do Vasco, Andrés Gomes não estará à disposição. E assim, o Vasco vem embalado com o técnico Renato Gaúcho, vem conseguindo fazer boas partidas, o time ali atuando muito bem. E assim, cara, eu acho que é um jogo ali interessante, que o Vasco tem condições reais de continuar nessa pegada de vitórias, de vencer, vencer e vencer. Então, assim, eu acho que o Vasco tem condições muito grandes de sair com uma baita vitória lá do estádio Major Couto Pereira. Em relação à mudança, o Vasco anunciou a mudança nos vestiários. E, cara, os vestiários ali do CT Moacir Barbosa mudaram da água para o vinho. Ficou um negócio espetacular. Um negócio ali que, na minha opinião,
muda a cara, né? Muda o ambiente por completo. O Vasco precisava ter essa modernização no seu CT, também no estádio. Então, assim, eu acho que o presidente Pedrinho tem uma coisa que ele vem acertando e acertando muito em relação a essas questões, porque ele está revigorando, está animando também o torcedor dentro e fora de campo. O Vasco, uma equipe do tamanho do Vasco da Gama, não pode ter um CT de nível pequeno ou de baixo porte ou algo do tipo. Tem que ter um negócio ali de muita qualidade e eu vejo o presidente Pedrinho implementando coisas que são interessantes para melhorar a capacidade dos jogadores. Você tem um elenco ali qualificado, é importante, mas você ter uma estrutura boa também é fundamental, porque aí você tem equipamentos ali de primeira geração, né, de última geração, na verdade, você vai ter também ali questões de melhor gramado, tudo isso aí é interessante para o Vasco, e o presidente Pedrinho vem investindo demais para que o elenco possa ter tudo do bom e do melhor. O Vasco volta a campo, como eu falei com vocês, dia 1º, mas a expectativa é grande para, quem sabe, Marcos Faria Lamáquia assinar o memorando de entendimento. O que significa isso? Que o Vasco possa assinar com ele e que todos os trâmites possam ser realizados para que aconteça uma AGE, que passe pelo Conselho Deliberativo e também pela votação dos sócios para que Marcos Faria Lamáquia possa ser o novo comprador do Vasco da Gama. Você aprova Lamáquia como o novo dono do Vasco? Sim ou não? Quero saber a sua opinião relacionado a tudo isso. Peço a você que deixe o like, é muito importante para o nosso canal. Acione sim a notificação para não perder nenhum conteúdo. Nossa meta é alcançar o mais rápido possível 70 mil. Eu conto muito com a sua ajuda e também com a sua moral. Eu fico por aqui, valeu, tamo junto e é nóis! Fui!